conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal, eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vou ensinar você como ir além, como parar de procrastinar. Então fica ligadinho aí. Vamos antes ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio do site taroterapiaonline.com.br, onde você tem à disposição consultores esotéricos, tarólogos e terapeutas prontos 24 horas por dia para orientar você a entender qual o melhor caminho a seguir em qualquer situação. Acesse o site taroterapiaonline.com.br e descubra um mundo de novas possibilidades na sua vida. Você será orientado por profissionais altamente capacitados. Acesse taroterapiaonline.com.br e confira, você vai amar. Então, pessoal, esse pessoal aí do tarô está lá prontinho para receber você. Esse é um site cuidado por mim, para quem não sabe, a gente inaugurou semana passada. E se você entrar agora lá na página do Facebook hoje, durante o dia, tem uma surpresa para você. Você entra lá na página que chama-se Taroterapia Online, lá no Facebook. A página Taroterapia Online tem uma surpresa lá para você. Bom, gente, procrastinar. Procrastinar significa deixar para depois, não fazer aquilo que você realmente precisa fazer, aquilo que realmente vai fazer diferença na sua vida. A pessoa que procrastina, ela faz até muitas coisas, mas não são as coisas importantes. A pessoa sabe que tem que fazer certas coisas, mas ela muitas vezes começa e não termina ou simplesmente deixa para lá, inventa desculpas. Por que isso acontece? Vamos entender, é muito interessante entender o que está por trás disso emocionalmente falando, porque quando você entende, você vai ser capaz, né, de ir além. Então, a pessoa que procrastina, ela não vai além. Ela vai só até um certo ponto na vida dela. Por quê? Porque se ela fosse além, se ela parasse de procrastinar, ela chegaria num lugar muito melhor, muito maior, vamos chamar assim. Então, é uma pessoa que se auto-sabota. Ponto. Então, por que essa pessoa se auto-sabota? Por que ela procrastina? Por que ela deixa pra lá as coisas que realmente são importantes? Por que essa pessoa faz as coisas dos outros e não as dela? Esse é o ponto. Não faz porque está faltando nestas pessoas, se esse aí é o seu caso, o sentimento de merecimento. É uma pessoa que sente que, na verdade, ela acredita que não pode, que não deve merecer, que conseguir, que ir além não é para ela. No fundo é isso que a pessoa acredita. Então, o que ela faz? Ela procrastina, ela deixa para lá, ela não faz aquilo que realmente é importante. Porque conseguir chegar lá, conseguir realmente aquilo que a pessoa deseja, significa aceitar esse sentimento de merecimento, aceitar também o fato de que você vai além, de que você vai conseguir e que muitas vezes nesse ir além, no chegar lá, vai implicar em ser visto. E muitas pessoas não querem ser vistas, não querem ser faladas, não querem ser apontadas, criticadas. Então, tem vários pontos por trás da pessoa que procrastina, mas o principal é esse sentimento de falta de merecimento. Então, quando a pessoa acha que ela não merece, ela vai fazer tudo contra ela mesma. O sabotador faz tudo contra ele. Faz a coisa do jeito errado, na hora errada, com as pessoas erradas, nas situações erradas. São pessoas que até muitas vezes têm uma vontade gigante de ir além, fazem coisas, mas não percebem que de forma inconsciente fazem as coisas que não vão dar em nada, que são as coisas rasas, curtas, poucas. Por quê? Porque a pessoa, ela não tem a coragem de realmente observar como ela precisa olhar a situação e falta essa coragem porque ela também tem esse sentimento de que eu não mereço, os outros merecem, os outros podem, mas eu não posso. Gente, como que esse sentimento é criado? É bastante importante que você entenda por que você tem esse sentimento que te sabota, por que você procrastina, por que você não vai além. Porque dentro de você, lá dentro, lá no seu subconsciente, existe uma informação equivocada. Essa informação equivocada, ela foi colocada lá de alguma forma. Pode ser
por exemplo, alguém que apontou para você algo, falou algo de você quando você era criança ou em qualquer momento da sua vida e você acabou gravando profundamente a ideia de que você não pode ir além, a sua família não pode ir além, a sua situação, muitas vezes a situação onde você vive, são de pessoas que você acredita, ou passou a acreditar, né, melhor falar assim, que não vão muito além, que são limitadas por uma situação. Então a pessoa acredita que ela não pode, ela acredita que ela não vai, ela acredita que é difícil, ela acredita várias coisas a respeito. E muitas dessas pessoas, racionalmente, elas entendem isso, elas vão buscar o conhecimento. Olha que interessante, talvez este seja o seu caso. Você sabe, você já fez um monte de especialização, mas continua na mesma. Por quê? Porque dentro de você tem aquela trava, e essa trava está no inconsciente. Então, quando as pessoas chegam lá no consultório, por este motivo, é um dos motivos que mais leva as pessoas ao consultório, fora as travas e os traumas, o que acontece? Eu vou trabalhar com você de dentro para fora. Gente, eu utilizo a programação neurolinguística e outras técnicas que vão lá dentro. E é muito rápido o processo. Em torno de 10 semanas, geralmente entre 5 e 10 semanas, a gente faz todo esse processo. É só você entrar lá no meu site, cristinalong.com.br, olha lá os depoimentos que você vai entender. E aí, o que eu faço? Eu mexo nessa memória, né? Porque é uma memória. Memória é um sentimento que está ali guardado, como se fosse um arquivo, né? E esse arquivo, ele é acessado automaticamente quando você passa por uma situação parecida. Então, por exemplo, você sabe que não deveria, você sabe que não poderia, você sabe que teria que fazer de uma determinada forma, ou melhor, em falando-se de procrastinação, você sabe que deveria fazer e não faz. Por quê? Porque lá dentro tem aquela memória que diz que não vai funcionar, que não deve, que é difícil. Existe várias memórias aí dentro de você. E a gente derruba elas meio que juntas, é muito interessante. É que nem um jogo de dominó que você coloca um ao ladinho do outro de pezinho, você derruba a primeira peça e caem todas. É muito interessante o processo. E aí o que acontece? A pessoa começa finalmente a se sentir capaz de fazer. Ela simplesmente encara aquela bagunça que ela tem que fazer, ela encara aquilo que ela tem que resolver, ela simplesmente se coloca no próprio caminho. Olha que interessante. Então, pessoal, manda um WhatsApp pra gente, um oi, a gente te manda as informações, eu e a minha secretária vamos te mandar as informações de como funciona esse processo. O nosso WhatsApp é 9657748, repetindo, 9657748. Se você preferir, você pode ligar lá no consultório após as 9, que a minha secretária está lá para te atender. O telefone lá do consultório é 43 27 43 01. Eu atendo em São Paulo, no Brooklyn, próximo ao aeroporto. Então, 43 27 43 01. Gente, lá no meu espaço só eu atendo. Só eu que trabalho com essa técnica. E lá no site, que é o site que eu tenho divulgado aqui para vocês, que é o site de consultores esotéricos, no caso tarólogos e terapeutas, é um site onde você acessa por outro motivo, para você saber coisas da sua vida, para você entender o que está acontecendo no seu momento. Os consultores vão te ajudar a olhar mais claramente para a sua vida, a fazer as decisões da melhor forma possível. São todos consultores escolhidos a dedo, por mim. Então, o site é taroterapiaonline.com.br. Agora, se você quer fazer o processo das 10 semanas, que eu tenho falado bastante aqui na rádio, nos programas, eu sempre falei sobre esse processo, aí é somente comigo, e aí você pode entrar no meu site, que é cristinalong.com.br. Bom, hoje eu estou falando sobre procrastinar, deixar de ir além, deixar de conseguir, não ir, né? A pessoa que procrastina, ela se segura, ou ela até fala que faz, mas no fundo ela não faz aquilo que realmente vai fazer a diferença. Por exemplo, uma pessoa que realmente quer resolver algo, ela vai na pessoa certa, ela procura, por exemplo, a fonte correta, mesmo que tenha um preço mais alto, a pessoa vai lá e faz. Quando a pessoa quer algo mais paliativo, ela quer algo só para
na verdade, mascarar outra coisa, que também geralmente é inconsciente. Então a pessoa vai em algo, ou em algum lugar, por exemplo, que é mais barato, que resolve mais ou menos, ouve um monte de coisa lindinha, mas não resolve. O ponto é, você precisa entender que se você não faz as suas coisas acontecerem, ou melhor, se você não consegue fazer as coisas acontecerem, é porque dentro de você está gravada uma memória, e essa memória está te atrapalhando. Gente, eu vejo pessoas chegando lá no consultório e elas me dizem: nossa, Cristina, eu não tinha ideia de que era essa a questão, porque as pessoas imaginam que o que atrapalha elas está externo a elas, está fora, é a crise, é a mãe ao marido, é os horários, é a falta de tempo, é a falta de dinheiro, é a falta de um monte de coisa. E na verdade, isso tudo é uma autossabotagem. O que atrapalha essas pessoas é o sentimento de onde elas não se colocam como merecedoras. Porque olha só, quando uma pessoa se coloca como merecedora, ela tem as circunstâncias exatas e perfeitas ao lado dela. Por quê? Porque ela se coloca nessas circunstâncias. São pessoas que se envolvem com as pessoas certas, fazem as coisas da forma correta, percebem o que falta. Por quê? A gente não nasce sabendo. Quem disse para você que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que teve sorte? Não necessariamente. A grande maioria das pessoas bem-sucedidas entenderam que elas precisavam se consertar, que elas precisavam resolver algumas questões emocionais e aprender. Olha só, eu vou dar um bom exemplo sobre organização. Tem muita gente que chega e fala para mim assim: eu não sou uma pessoa organizada. E essas pessoas acreditam, quando elas falam isso, que elas têm um defeito. Eu não sou, elas estão falando delas, sou. Só que é o seguinte, na grande maioria das vezes, olha que interessante, gente, essas pessoas não aprenderam a ser organizadas. Elas não tiveram pais, pessoas à volta delas quando elas eram crianças, porque geralmente a criança aprende sobre organização, deveria aprender sobre organização até os 7, 8 anos, 10 anos no máximo. O que acontece? Essas pessoas não tiveram à volta delas pessoas também organizadas, na maioria das vezes. Tiveram exemplos de desorganização. Então, quando você lembra dos seus pais, e você lembra da casa dos seus pais, e você lembra de como era, por exemplo, a organização do seu guarda-roupa, da sua vida, da vida dos seus pais, você vai ter mais ou menos um parâmetro do que você tem dentro de você como memória. Então, se você frequentou durante a sua infância vários lugares desorganizados, você ia na casa da avó, estava desorganizado. Você ia na casa da tia, estava desorganizado. Aí você tinha uma professora que tinha uma mesa cheia de papel, desorganizado. Por exemplo, você foi absorvendo esses exemplos automaticamente. Então, hoje você provavelmente não é organizado porque você não aprendeu. E é tão interessante quando eu falo para as pessoas aprenderem, eu falo, vai na internet, pega dicas, faz isso, faz aquilo outro. As pessoas começam a perceber que elas não tinham um defeito, elas simplesmente não tinham aprendido como. Gente, pessoas bem-sucedidas entendem isso profundamente. Elas vão através dos ensinamentos e elas vão buscar o como fazer. Elas seguem receitas de outras pessoas que fazem de uma determinada maneira. Então, por exemplo, a pessoa bem-sucedida, o que ela faz? Ela tem alguns procedimentos em vários aspectos da vida dela. Então, ela tem a forma de lidar emocionalmente com as questões, ela tem a forma de lidar com o dinheiro, ela tem a forma de lidar com os relacionamentos, ela segue receitas, ela aprende, ela estuda. Uma das características das pessoas bem-sucedidas é que elas buscam informações o tempo todo, elas estão lendo, elas estão vendo vídeos interessantes, elas estão participando de cursos diversos sobre autoconhecimento, autoajuda, sobre melhoramento pessoal, melhoramento com o mundo. São pessoas que estão buscando. Agora, muitas dessas pessoas, elas buscam, e muitos desses ensinamentos buscados não são absorvidos. Por quê? Porque é visto como algo interessante, lindo e maravilhoso, mas quando a pessoa chega na casa dela, muitas vezes ela se auto-sabota. Por quê? Porque ela tem dentro dela, como eu disse aqui no começo do programa, aquela falta de sentimento de merecimento. E quando a pessoa ela acredita que ela não merece,
ela vai se auto-sabotar. Então, quando a pessoa chega lá no consultório, eu vou medindo isso através das conversas, às vezes só de observar a pessoa, só da forma com que ela fala, às vezes, o primeiro oi, da forma com que ela lida com as coisas na hora que ela vai explicar para mim qual que é o problema dela, eu já sei qual que é a medida que ela está usando. Então, é preciso entender que essas pessoas que se auto-sabotam, elas não acreditam nelas mesmas, elas acreditam que os outros podem e elas não podem. E aí, quando isso é limpo, o que acontece? A pessoa passa a enxergar, olha que interessante, enxergar o que realmente ela precisa fazer e ela passa também a criar coragem de tomar as atitudes corretas e ir em direção das coisas que realmente vão funcionar. É quando a pessoa busca a informação na fonte correta, quando a pessoa busca a informação ou aquilo que ela precisa com as pessoas que verdadeiramente sabem. Por quê? A pessoa muitas vezes ela se engana, ela fala assim pra ela, eu sei, ok, eu sei que eu preciso aprender tal coisa. E aí ela não percebe, porque ela realmente não presta atenção, que ela vai buscar a informação que ela precisa numa fonte que não está correta, que é equivocada. Então eu vou dar um exemplo. A pessoa, ela percebe que ela precisa de um ensinamento, por exemplo, aprender algo. Aprender sobre relacionamentos. Eu tive uma moça recentemente que era muito atrapalhada com os relacionamentos, principalmente amorosos dela. Um após o outro, ela se metia em confusões, dava errado e ela se sentia totalmente bagunçada. E essa moça, quando ela chegou, eu percebi que ela realmente não sabia se relacionar, nem com, por exemplo, nem comigo, nem com o mundo. Ela não sabia, do jeito que ela explicava as coisas, ficou muito claro que ela estava equivocada, porque provavelmente ela não tinha aprendido. Aí eu descobri, ao longo das conversas das 10 sessões, ao longo das 10 sessões, que essa moça, ela não tinha exemplos de relacionamentos saudáveis. Ela teve uma mãe que era bagunçada que nem ela, ou seja, ela seguiu o exemplo da mãe de forma inconsciente. Ela teve tias, ela teve vizinhos, ela teve pessoas à volta dela todos desestruturados. Então, o que ela tinha como modelo emocional? O que ela seguia automaticamente? Esses modelos desestruturados. Então, eu disse para ela o seguinte, não adianta você ter um problema de relacionamento e você perguntar para sua tia, que também tem um problema de relacionamento, da sua tia que não manda bem em relacionamento, ou na sua amiga que está pior ou equivalente a você. Ela começou a entender que os modelos que ela tinha não eram estruturados. E ok, gente, a gente não tem que desprezar essas pessoas, a gente não tem que culpar essas pessoas. A gente, na verdade, nesses momentos que a gente se dá conta, a gente tem que sentir uma profunda gratidão por perceber isso. Quando a gente percebe, a gente consegue se soltar e ir além. Quando a gente não percebe, a gente fica culpando algo, o mundo, enfim. E essa moça, ela entendeu que ela precisava de outros modelos. Então eu fui explicando para ela muitas coisas, porque ali no consultório eu vou ensinando muitas questões relacionadas aos relacionamentos, ao como lidar com o outro. Tem uma ferramenta fantástica que quando eu ensino as pessoas, elas voltam e falam assim, poxa, eu agora descobri como me relacionar, eu não tinha percebido como me colocar, eu não tinha percebido como me encaixar nas pessoas, como fazer elas gostarem de mim e vice-versa. É uma ferramenta que você vai levar para o resto da vida. E aí ela percebeu que ela conseguia sim ir além, que existia um jeito específico de lidar com as pessoas. Eu dei um exemplo, por exemplo, para ela e vou dar aqui para vocês, que é o seguinte, pessoas desestruturadas são as pessoas que fazem barraco, são as pessoas que xingam, que se desorganizam o que está à volta delas. Pessoas estruturadas, elas já aprendem a se conter, elas aprendem a esperar, elas aprendem a observar. Gente, isso é um protocolo, isso é um modo de operar na vida. Então, existe o modo onde você tem que se observar, perceber o que falta, perceber o que você vai precisar aprender e depois colocar em prática, e existe toda a parte inconsciente, interna, onde você precisa resolver. Quando a pessoa chega lá, eu resolvo essa parte interna e fica tudo mais simples. A pessoa, de repente, percebe que ela se permite, ela percebe que aquele nervoso, aquela raiva que ela tinha, que ela sentia muito rapidamente, automaticamente, ela passa a não sentir mais. A pessoa, por exemplo, que tem um trauma, ela passa a sentir uma sensação de alívio
perante as questões que antes poderiam ter sido traumáticas para ela, pessoas, por exemplo, com medo, elas de repente se veem sem o medo. E aí elas chegam para mim e falam, Cristina, eu não sei o que aconteceu, mas eu nem percebi que tal situação aconteceu, eu nem percebi que eu não tive medo, eu fui perceber depois. Por exemplo, pessoas que travam em reuniões, pessoas que têm bastante dificuldades, elas simplesmente passam a ficar aliviadas. Então, pessoal, manda um WhatsApp lá pra gente, eu vou te mandar as informações de como funciona esse processo. 96-965-7748, repetindo, lembrando que é 0 operadora 11, 96-965-7748, e o telefone lá do consultório é o 4327 4301. 4327 4301. Gente, eu quero fazer um convite para vocês. Eu estarei indo à Índia levar um grupo em abril, na Semana Santa. Então, eu quero fazer esse convite para você vir comigo nesta viagem, uma viagem que está super facilitada. Eu vou acompanhar você desde o Brasil. Nós vamos entender todo o processo da sua vida, nós vamos fazer vivências, você vai ter bastante oportunidade de estar comigo ali o tempo todo. É uma viagem super segura. Realmente, a Índia é um lugar muito interessante, cheio de contrastes. Você vai voltar diferente, com certeza. Então, eu convido você para vir fazer essa viagem. As informações sobre esta viagem à Índia e também a viagem ao Egito, que será em junho, ao Peru, Machu Picchu, que será em setembro, a China, que será em novembro, estão lá no site jornadas.tour.br. Jornadas no plural, então jornadas.tour.br. Está lá todas as informações, a data, os valores, está tudo lá. Está também no meu site, que é o cristinalong.com.br. Você vai lá na agenda e você procura lá tudo que você precisa. Gente, lá nesse meu site, cristinalong.com.br, tem todas as minhas informações. Tem as viagens, tem lá uma barra, um link que chama-se Escola de Terapeutas, e lá tem os cursos que nós ministramos, né, que eu e algumas pessoas ministramos ao longo do ano. Nós acabamos de fazer um curso no domingo, que foi fantástico, e nosso próximo curso é um curso que é sobre as barras de Access, e esse curso é um curso onde vai ensinar você a fazer desbloqueio emocional nas pessoas. É um curso muito interessante, todas as informações estão lá no meu site. Então, cristinalong.com.br, lembrando que Long se escreve, gente, L-O-N-G-H-I, e o nosso WhatsApp 969657748. Bom, ir além na vida significa conseguir. Pessoas bem-sucedidas, elas têm como característica este conseguir, este alcançar. Pessoas mal-sucedidas têm como a grande característica a falta do conseguir. Elas não mandam bem, elas não conseguem. A única diferença entre essas duas categorias, vamos chamar assim, é o ainda e o já. Alguns já aprenderam como, já entenderam o que precisavam fazer, já resolveram as suas questões emocionais, já foram buscar. E os que ainda não conseguiram, não foram, não entenderam, não buscaram. Não existe essa, gente, de ser inferior ou superior. Tem muita gente que acha que é superior porque tem certas coisas na vida, porque faz certas coisas na vida. Não tem essa de superior e inferior. Existem as pessoas que já conseguiram e as que ainda não conseguiram. As que já entenderam e as que ainda não entenderam. Este é o ponto. Então, entenda que se você não consegue, não é porque você tem um defeito, é porque você não entendeu como. Quando você chegar lá no consultório, eu vou te explicar o que você precisa fazer, além de trabalhar lá dentro de você todas essas questões emocionais que te prendem, que fazem você não ir, que fazem você não tomar as atitudes da forma correta, que fazem você se sentir frustrado, chateado, totalmente preso à sua situação. As pessoas se sentem presas às situações porque elas não entendem o que elas precisam fazer. Gente, para ir além basta entender e se resolver. E se resolver é uma questão de você buscar, porque se você não conseguiu até agora sozinho, você vai continuar não conseguindo. Fazer as mesmas coisas vai sempre levar aos mesmos resultados. Então, 969657748, 969657748, e o telefone lá do consultório 4327 4301,
cristinalong.com.br. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Bom dia! O programa Jornadas tem o patrocínio do site taroterapiaonline.com.br, onde você tem à disposição consultores esotéricos, tarólogos e terapeutas prontos 24 horas por dia para orientar você a entender qual o melhor caminho a seguir em qualquer situação. Acesse o site taroterapiaonline.com.br e descubra um mundo de novas possibilidades na sua vida.